Mas para quem ainda não tem aqui, tem uma pessoa nos visitando pela primeira vez, seja bem-vindo à nossa casa, à nossa família aqui. Eu sempre falo que o nosso papel aqui é direcionar todo mundo para Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas. Nós somos a Anglicana Ressurreição, uma família para pertencer. Seja bem-vindo. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro, sou pastor aqui da Igreja Ressurreição Pombos. E hoje, nessa noite, nós vamos falar, e o slide vai estar aí na tela. Pode botar o slide aí, irmão? O tema da nossa mensagem é recomeçar, é continuar crescendo. Recomeçar é continuar crescendo. Crescer é fundamental, gente. Nós precisamos crescer, avançar, progredir, porque na verdade foi o mandamento de Deus. Deus ele nos ordenou, depois que criou, ele disse: crescer, multiplicar e avançar. Então, quando a gente não cresce, quando a gente não avança, quando a gente não multiplica, não só na questão populacional, nós estamos indo de contra aquilo que Deus nos ordenou. Eu não sei você, mas quem é que gosta de crescer e avançar? Amém? Levanta a mão. Glória a Deus. Nós precisamos crescer e avançar. Eu gosto de crescer, eu gosto de avançar. Eu sempre estou consumindo algum material para que eu possa crescer e avançar. Eu sempre estou lendo livro cristão, lendo a Bíblia, ouvindo pregação, porque eu preciso avançar, eu preciso crescer. E eu pergunto quem é que gosta de crescer e avançar, porque de fato existem pessoas que querem crescer, querem avançar, mas não querem passar pelo processo do crescimento. E não tem como, gente. Não tem como você crescer ou avançar se você não passar pelo processo de amadurecimento. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, antes de iniciar o seu ministério, foi necessário ele passar pelo deserto. Foi necessário ele passar por esse processo de amadurecimento, de preparação. E é por isso que nós precisamos hoje, nessa noite, recomeçar algumas coisas na nossa vida. Eu queria ler uma passagem, um versículo, 2 versículos na verdade, que se encontra lá no livro de Filipenses, Cartas ao Filipenses. O capítulo é o 3. Nós vamos ler o versículo 13 e 14 apenas, a parte B do 13 e o 14. Então o chamado de Deus hoje, nessa noite, é um chamado para crescimento, para avanço, para recomeço. Filipenses, no capítulo 3, do versículo 13 ao 14, que está aqui na tela. Aí, está na tela. Está entrando e está saindo, mas está na tela. Diz assim a palavra do Senhor: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E essas são as palavras da salvação, e por ela a gente dá graças a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra, ela jamais volta vazia e hoje não será diferente. Nós queremos te pedir ao Teu Espírito Santo que traga discernimento, que traga crescimento ao nosso coração nessa noite. Que o Senhor fale a cada um de nós aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Então, Pai, nos ajuda a discernir a Tua voz nessa noite, e que nada nos atrapalhe, que as distrações não roubem aquilo que o Teu Espírito Santo já está fazendo, que eu não te atrapalhe, Espírito Santo, que eu seja apenas um canal para trazer a Tua palavra, a Tua mensagem para o Teu povo, mas que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença, ó Rocha minha Redentor meu. É por isso que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então tem aquelas pessoas que desejam crescer e avançar, mas não querem passar pelo processo. Jesus, ele precisou passar pelo processo. Mas também tem aquelas pessoas que não gostam de passar por dores ou por sofrimento, não suportam essas dores e querem continuar
talvez você é esse tipo de pessoa. Talvez está muito confortável continuar vivendo como você está vivendo. Continuar fazendo o que você está fazendo. Ou continuar apenas vindo na igreja na quinta e no domingo e você vem e assiste aquela palavra e volta e a sua rotina continua do mesmo jeito. Talvez a sua vida está assim até hoje. E tem aqueles que desejam viver o futuro, mas sem abrir mão do passado. E nesses três exemplos, nesses três tipos, não tem como nada disso acontecer. Os cenários são diferentes, mas crescer sem dor é impossível. Para os malhadores de plantão, no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Então não tem como crescer, avançar se não existe dor. Eu sei que a pronúncia foi meio ruim, professora. Eu não treinei antes de ir em casa. Crescer sem ter sede e fome de Deus é inapropriado. E talvez você está vivendo assim hoje. Talvez você está querendo conhecer um pouco mais de Deus. Talvez a sua leitura bíblica é mais para cumprir uma meta que você estabeleceu do que para você conhecer mais de Deus. E às vezes a gente está assim. Às vezes você vai lá, pega a sua Bíblia e lê apenas por ler, porque você precisa fazer o seu devocional, mas não existe sede e nem fome de conhecer mais de Deus. E talvez você quer plantar novas sementes sem retirar velhas raízes. E não tem como isso acontecer. Porque não vai gerar bons frutos se você não retira o velho para dar espaço para o novo. O fato é que, independente da sua idade, do seu contexto, da sua condição financeira, o crescimento ele é necessário para todos nós. E muita gente às vezes tem negligenciado isso, não pode ser. Mas esse crescimento é necessário recomeçar. Recomeçar, vira e mexe na nossa vida, a gente está recomeçando coisas inacabadas. Recomeçar é necessário e o problema de recomeçar é porque algo não deu certo e foi necessário recomeçar. Talvez foi necessário você recomeçar os seus estudos, porque você parou de estudar e não deveria ter parado. Talvez você teve que recomeçar a fazer novas coisas, porque não aconteceu como você queria. Eu quero perguntar a você nessa noite o que é necessário você recomeçar para que você continue avançando. O que é que você precisa recomeçar na sua vida para que você continue avançando? Talvez seja necessário você recomeçar novas amizades, porque as velhas têm te afastado de Deus. Novos relacionamentos, novos ambientes, novos hábitos. Talvez para recomeçar você precisa nessa noite liberar perdão. E nessa noite é necessário recomeçar. Está na hora de decidir por Jesus, para que Ele te impulsione ao recomeço. E você só vai recomeçar de verdade quando você não estiver preso no seu passado. Escute isso. Existe algo de Deus, mas é no seu futuro. Passa aí, irmão, por favor. Existe algo de Deus, mas está no seu futuro. Volta, irmão, volta. Aí. Existe algo de Deus, mas está no seu futuro. Escuta uma coisa, Deus nunca vai agir no seu passado. E tem muita gente vivendo o passado ainda. Tem muita gente remoendo o passado. Mas Deus ele não pode agir lá atrás, gente. Porque já passou o passado, já passou, não tem como mudar mais. Mas sim, Ele pode agir no seu presente para que o seu futuro seja assim, um futuro diferente, porque existe algo de Deus na nossa vida. A história de José é uma das histórias que a Bíblia mais dedica capítulos para falar da história de uma pessoa. Você vai encontrar a história dele lá em Gênesis 37 até o capítulo 50. É uma história interessante demais. Depois você tira o tempo para ler. Mas a Bíblia fala que José, só para contextualizar, para que a gente possa caminhar nessa noite, José, ele era o filho mais novo de Jacó, a qual era um dos patriarcas que existiam a promessa de Deus, Abraão, Isaac, Jacó. Então José era naquele momento o filho mais novo de Jacó, e a Bíblia
fala que Jacó amava mais José do que aos seus irmãos, porque José era filho da sua velhice, filho da mulher que ele amava. E a gente já começa a ver coisa errada acontecendo aí. José, ele era odiado pelos seus irmãos. José era um sonhador e ele recebe um sonho de Deus. Na verdade, um sonho que é um sonho profético. Existia uma profecia de Deus, onde Deus mostrava para ele que ele seria um líder, ele seria um governador entre todas as pessoas, entre a sua família. E por causa desse sonho profético de Deus, o interessante, irmão, é que quando Deus ele nos dá uma direção, não é uma linha reta para você sair do ponto A para o ponto B. Então, se você está aqui e Deus te dá uma promessa, não é uma linha reta. E talvez você vai ter que fazer muito ciclo, muita volta, até você chegar ao cumprimento da sua promessa. E foi assim na vida de José. Existia uma promessa para ele ser governador, líder, mas ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele foi escravizado no Egito. E quando ele chega lá, ele fica na casa de um homem chamado Potifar. E nessa casa a Bíblia fala que porque Deus era com José, as coisas começavam a acontecer. Veja que coisa interessante. José ele recebeu a promessa que ele seria líder, ele seria governador. Mas mesmo sem ser, ele se portava como se já fosse. Porque quando ele chega na casa de Potifar, ele começa a se portar como um líder e um governador, e ele começa a liderar e a governar naquela casa, e tudo começa a acontecer, porque Deus era com José. E o grande problema muitas vezes é que Deus dá uma direção para a gente, e a gente não quer começar a se portar para que aquela promessa possa acontecer. A gente só quer começar a mudar nossos hábitos quando acontecer, e não vai. José chega naquela casa, ele começa a ser assediado pela mulher de Potifar. Ele é injustiçado, ele é levado para a prisão, e na prisão ele começa mais uma vez a governar, porque ele tinha chamado para ser isso, e lá começa tudo a dar certo na prisão. Ele desvenda o sonho do padeiro e do copeiro. Depois de um tempo ele desvenda o sonho do faraó, e ele é levado para o segundo lugar mais importante de toda a terra, de toda a nação, e aí sim ele chega no destino profético dele. Então, com essa história em mente, no plano de fundo, nessa noite, eu quero que você tenha isso para guardar no seu coração e para recomeçar e continuar na rota de crescimento. O que é que nós precisamos fazer hoje, nessa noite? A primeira coisa, se você deseja continuar avançando, se você deseja recomeçar para continuar crescendo, você precisa estabelecer os princípios dos céus como base para as suas decisões. Então, se você deseja continuar crescendo, avançando, amadurecendo, você precisa trazer os princípios do reino de Deus para ser um balizador das suas decisões. Pastor, o que é princípio? Eu não sei o que é princípio. Princípio significa, o princípio ele orienta a conduta de uma pessoa diante da sociedade. Então isso tem a ver com o que você faz diante das pessoas, que faz com que você se porte, que a gente chama de caráter. E a pergunta que não quer calar é: qual tem sido a sua conduta na sociedade? Ou quais são os princípios que você tem adotado no meio da sociedade? O problema é que muita gente gosta de viver de acordo com a conveniência. Aquilo que a sociedade empurra para mim, que eu acho agradável, eu aceito. Aquilo que eu não gosto, eu rejeito. E esse é um grande problema, porque nós precisamos viver a cultura do reino de Deus aqui na terra. Porque a cultura da terra, gente, ela vai sendo colocada de goela abaixo para mim e para você. A cultura da terra, ela diz que o aborto é normal. E sabe por que a cultura da terra diz que o aborto é normal? Porque ela começa a dizer, não, é para proteger a vida da mulher. Mas ela não se preocupa com a vida da criança, que também não tem culpa de nada. E as pessoas começam, não, pastor, mas tem fundamento. Eu acho que não tem problema aborto. Você começa a aceitar
liberação de drogas e maconha e dizer, é normal, pastor. É normal essas coisas, que besteira legalizar, que besteira pornografia, que besteira o sexo antes do casamento, que besteira ser viciado em jogos, nas bets, que besteira o divórcio. E a gente começa a adotar esses princípios da terra e não do céu. E o problema é que nossas decisões começam a ser erradas e as nossas decisões começam a nos levar para longe do reino de Deus, para longe do destino profético de Deus. Imagina se José começasse a fazer tudo errado só porque ele foi ofendido pelos seus irmãos. Imagina se José começasse a decidir pela cultura da terra, pela cultura imediatista e não pela cultura do reino de Deus, a cultura da honra. A honra, gente, ela é fundamental em todas as instâncias. Jesus, ele nos ensina sobre honra. A honra é tão importante que a Bíblia fala que, porque não honraram Jesus, ele não pôde fazer muitos milagres. A Bíblia fala que quando Jesus volta para a sua cidade, porque não honraram ele, porque não reconheceram ele, ele não fez muito milagre lá. Você percebe como a falta de honra trava milagres de Deus na nossa vida? E o problema é que muitas vezes a gente tem vivido essa cultura no nosso coração. Eu queria que você parasse para pensar, como é que você trata o garçom do restaurante? Isso fala sobre cultura de honra. Porque infelizmente, muitas vezes a gente desmerece o serviço de um garçom só porque você está pagando. E você começa a destratar as pessoas. Porque talvez, sei lá, a comida não foi do seu agrado, ou demorou demais, ou enfim. Será que você tem honrado em todas as instâncias, em todas as esferas? Como é que você tratou, talvez, aquele gari que passou na sua rua, para recolher o lixo, para varrer o lixo que estava lá na sua rua? Será que você tem honrado as pessoas? Será que você tem usufruído dessa cultura de honra? Se a gente olha para Jesus, gente, ele honrava as pessoas independente da posição. Chega uma mulher flagrada no ato do adultério e Jesus trata ela com honra. O normal era desonrar aquela mulher, matar aquela mulher, e ele trata ela com honra, ele perdoa aquela mulher. Ele se relacionava com quem a sociedade não queria se relacionar. Ele sentava na mesa de pessoas que eram indesejadas. Ele cuidou, ensinou, perdoou. Ele curava pessoas. Como é que você tem honrado as pessoas? Porque a forma que você trata as pessoas fala muito de como você vai ser tratado, gente. Como é que você trata o seu cônjuge, a sua esposa ou o seu marido? Como você trata os seus pais? Como você trata as pessoas da sua família, amigos, irmãos? Quando a gente olha para a história de José, lembre-se, ele honrava as pessoas. Gênesis 39, 8, 9 diz assim, ele falando com a mulher de Potifar, pode passar, irmão? Pode passar? Dá uma travada aí, mas vai. Tá indo, não, irmão? Passa de novo aí. Isso. Aí. Meu Senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, nem nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Gente, José estava honrando aquele cara. Ninguém iria saber o que iria acontecer, mas ele decidiu honrar. Ele decidiu adotar o padrão, a cultura do reino de Deus e não a cultura da terra. Ele não decidiu agir de maneira a se vingar das pessoas. Ele honrou o copeiro, ele honrou o faraó, ele honrou seu pai, ele honrou o seu irmão. E é por isso que ele conseguiu chegar, né? Quando ele honrava as pessoas, ele estava escolhendo
a vontade de Deus, que era superior, maior e extraordinário do que aquilo que ele desejaria. E ele se torna governador. É necessário recomeçar. Então tome as suas decisões a partir da cultura do céu. E o resultado na sua vida será avanço, crescimento, porque vai ser a vontade de Deus. Então, se você deseja que as suas decisões sejam as mais assertivas, você precisa trazer os princípios do céu para ela. Mas se você deseja recomeçar e continuar crescendo, em segundo lugar, não permita que a sombra do passado interrompa o seu processo de crescimento. Veja que coisa interessante. As pessoas mais velhas, antigamente, elas falavam que quando a gente plantava uma plantinha ou uma nova semente, mas se já existisse outra planta do lado dela, outra planta maior, aquela planta não daria certo porque ela seria assombrada. Era uma expressão que a pessoa usava. Assombrada, na verdade, queria dizer que aquela semente ela não receberia o sol que ela precisaria, ela não conseguiria tirar tanto substrato da terra porque existiam raízes maiores e mais profundas, e aquela semente não vingaria, não daria certo. Por quê? Porque o passado não foi arrancado, o passado não foi retirado, e tem sido a vida de muita gente assim. Tem muita gente que não está crescendo porque o passado está assombrando o seu presente e está negligenciando o seu futuro, porque você está deixando que o passado afete as suas decisões. Deixa eu dizer uma coisa a você: o seu passado não define quem você é. O seu passado não define quem você é. As suas escolhas erradas no passado não definem quem você é. Não importa o que você fez lá atrás, porque o Senhor já está fazendo coisas novas. E é isso que importa. Não deixe o passado travar aquilo que Deus já está fazendo. 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já se passaram, já ficaram para trás, e eis que surgiram coisas novas. Coisas novas surgem quando a gente permite que o passado não afete o nosso presente. O nosso Deus, Ele é um Deus do inédito. O nosso Deus é um Deus de recomeço. Ele não vai querer reescrever por cima da sua antiga vida, não. Ele vai querer fazer algo novo, algo inédito, algo nunca criado. E é por isso que Jesus ele fala para Nicodemo: se você de fato quer herdar o reino dos céus, é necessário você nascer de novo. É necessário você nascer do Espírito. Algo novo, algo que nunca aconteceu. Você não pode permitir, preste atenção nisso, que erros do passado façam você reproduzir erros agora no seu presente ou no seu futuro. Veja que coisa interessante. Jacó, a Bíblia fala que ele amava mais José do que os seus outros filhos, como eu falei no começo da pregação, porque era filho da sua velhice, era filho da sua mulher amada. Mas o que de fato Jacó estava fazendo, ele só estava reproduzindo algo que ele aprendeu desde a infância. Eu não sei se você sabe, se você lembra da história bíblica, mas Jacó, ele tinha um irmão gêmeo chamado de Esaú. E a Bíblia fala que quando os dois nasceram, o seu pai, Isaac, gostava mais de Esaú, que era caçador, e a sua mãe gostava mais de Jacó, que era mais de ficar em casa, na tenda, nas coisas. Então o que foi que ele aprendeu em casa? O meu pai ama um filho mais do que o outro, e ele apenas reproduz aquilo que ele havia aprendido. E o grande problema muitas vezes é que eu e você, a gente está reproduzindo coisas que você aprendeu lá atrás. Talvez porque na sua família todas as pessoas se divorciam, você acha que você também vai se divorciar. Porque na sua casa talvez todo mundo ingere bebida alcoólica e você apenas começa a reproduzir esse vício. Talvez na sua casa exista muita
mentira e você cresceu nesse ambiente de mentira e você começa a reproduzir no ambiente de traição, no ambiente de medo, no ambiente de rancor. Mas Deus te trouxe aqui para você se libertar do seu passado. Se liberte do seu passado uma vez por todas, porque o sangue de Jesus, ele é suficiente para lavar e purificar a sua vida. Escute isso. Não viva estacionado no que você foi, mas seja quem você foi chamado para ser. E você foi chamado para ser filho de Deus. Não vive estacionado em quem você foi lá atrás, mas seja quem você foi chamado para ser. Apocalipse 21:5 diz assim: aquele que está assentado no trono diz: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Então Deus está dizendo: ei, eu estou fazendo nova todas as coisas. Deus quer fazer nova todas as coisas na sua vida, e você não pode permitir que o passado continue afetando o seu presente. Após uma virada na vida de José, e ele se torna governador do Egito. Ele se torna governador, ele chega naquele seu destino profético que Deus tinha direcionado. E o problema é que ele se depara de novo com quem? Com seus irmãos. Ele se depara com os seus irmãos, mas os seus irmãos não sabiam que José era José, porque ele estava diferente. José estava falando outra língua naquele momento, ele falava árabe, falava a língua egípcia. E os irmãos de José falavam a língua hebraica. E o interessante é que, ao invés de José definir ou tentar se vingar, veja o que a Bíblia fala. Pode passar, irmão? Gênesis 45 diz assim: eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam e nem se recriminem por ter me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José poderia ter deixado o passado ter assombrado a vida dele, mas ele não deixou que isso tomasse conta do seu coração, porque se ele deixasse que isso tomasse conta, ele não teria chegado aonde ele chegou. Ele não teria conseguido chegar onde Deus queria levar ele. Mas José escolheu perdoar os seus irmãos. Escute isso, irmão. A pergunta não é se você está ou não preparado para fazer algo. O que você precisa entender é que você precisa decidir por um novo tempo. E o passado não pode impedir mais você. E o grande problema é que tem muita gente que continua presa no passado porque diz não estar pronto ou não estar pronta para prosseguir ou para liberar perdão. Quantas vezes não aconteceu com você ou você já escutou de alguém que disse: eu não estou pronto para perdoar, ou eu não estou pronto para pedir perdão, ou eu não estou pronto para abandonar algumas coisas. Talvez você, mais jovem, já falou: pastor, eu não estou pronto para renunciar a algumas coisas e seguir Jesus verdadeiramente. Porque muitas vezes é isso que a gente diz: ah, pastor, eu sou tão novo, eu queria curtir minha vida, eu não estou pronto. E o que na verdade Deus está te chamando não é para você estar preparado, mas é para você decidir por esse novo tempo. Para você decidir que o passado não vai mais afetar você. Para você decidir perdoar. Para você decidir pedir perdão. Para você decidir largar o peso que tem travado você. A Bíblia em Hebreus, e não vai estar aí na tela, você não está não, fica tranquilo. A Bíblia em Hebreus fala que existe uma corrida, um plano e um propósito para cada um de nós. Mas para que a gente corra essa corrida, você precisa largar o que te atrapalha. O que é que está atrapalhando você? Claro, ele fala para também abandonar o pecado. Mas o que é que está atrapalhando você?
talvez não seja pecado, mas está atrapalhando você de correr, está atrapalhando você de avançar, está atrapalhando você de continuar, e talvez é algo que está lá atrás. E é por isso que Paulo, escrevendo para Filipenses, e aí vai estar na tela, no versículo 13, ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E ele diz: e avançando para as que estão adiante. Paulo estava dizendo aí: o passado não vai mais travar quem Deus me chamou para ser. Talvez Paulo poderia estar escrevendo essa carta, que a gente fala que foi uma das últimas cartas de Paulo. Ele estava decidindo largar o espinho da carne que ele tinha. Lembra que Paulo fala que por 3 vezes eu roguei a Deus para ele tirar o espinho da carne que me afligia, que foi colocado pelo próprio Satanás, mas Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E talvez Paulo estava dizendo aqui: ó, eu estou abandonando as coisas que ficaram para trás, as coisas que talvez travaram a minha vida, as coisas que estavam me impedindo de avançar, mas agora eu estou prosseguindo, eu estou seguindo adiante, a fim de ganhar o prêmio da coroa celestial, reservado para todos aqueles que continuarem firmes em Jesus Cristo. Então decida hoje, nessa noite, recomeçar, sem que as marcas do passado destrua aquilo que você está reconstruindo. Escute isso. Você avança, passa aí, por favor. Você avança para o seu destino quando você rompe com o passado e não se assusta mais, porque ao se encontrar com o Senhor, esse passado foi esquecido por Ele. Então recomece a partir desse ambiente de perdão, ambiente de cura, ambiente de descanso. Então, para você recomeçar e continuar crescendo, você precisa estabelecer os princípios do céu como base para a sua decisão. Pode passar, irmão. Você precisa não permitir que a sombra do passado interrompa o seu processo de crescimento. E por fim, em terceiro lugar, persevere até quando tudo faça sentido. Perseverar. O ato de continuar, mesmo em situações adversas. Deus, Ele nos cria, irmão, com propósitos claros. Então você que está aqui, você não é um erro, assim como eu sempre falo, você não é engano. Existe um propósito claro ao qual Deus criou você. Mas o grande problema é muitas vezes que a gente decide conduzir a nossa vida da forma que é mais agradável. Você decide viver na sua zona de conforto, porque você começa a achar que você sabe o que é melhor para você e Deus não sabe o que é melhor para você. E a Bíblia fala que a gente conhece hoje em partes. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso e você prefere seguir o seu coração do que seguir a direção de Deus. A direção de Deus que a Bíblia fala que Ele nos conhece no íntimo do nosso ser. Ele nos conhece de uma forma que o salmista fala que enquanto a gente estava no ventre da nossa mãe, Ele nos teceu. Jeremias fala que Ele já nos conhecia e já nos chamava pelo nome antes da gente existir, antes da fundação do mundo. Meu Deus, eu não sei se você tem noção de quão grandioso isso é. Eu não sei quantos anos, ou quantos milhares de anos, o mundo, a Terra já existe. Vamos estar lá, sei lá, 100 mil anos, sei lá, 100 milhões de anos, não sei. A galera que estuda sabe. Mas Lia, há 100 mil anos atrás, Deus já sabia que Lia seria criada. Suhani seria criada. Suhani nasceria em 1980 e pouco, 90, né? 1994, quase que eu deixei isso mais velho, misericórdia. Mas nasceria em 94. E em 2025, ela estaria ouvindo uma mensagem para que ela soubesse que Deus já planejou ela com todos os detalhes. O que a gente precisa é apenas nos
nos render à vontade e às decisões de Deus, por mais que não faça sentido para você agora, porque muitas escolhas agora não faz sentido, gente. Assim foi na vida de José. Certamente ele não entendeu nada que estava acontecendo. Como é que uma pessoa que, sei lá, só tentava ajudar os seus irmãos foi rejeitado por eles, só porque ele era mais amado pelo pai? Ele foi rejeitado, escravizado, caluniado, preso, esquecido. Como é que uma pessoa continua, mesmo passando por tudo isso, mesmo depois de tanta coisa? Mas José, ele persevera. Ele não desiste no meio da dor, ele não desiste no meio da ofensa. Ele persistiu, ele recomeçava em cada estação, gente. Porque quando ele foi pego pelos irmãos, os irmãos iam matar ele, mas decidem poupar a vida e vendem ele como escravo. E ele, naquele momento, ele precisou ressignificar a vida dele. Quando ele chega no Egito, ele foi vendido para ser escravo de uma pessoa. Ele precisou recomeçar de novo. E quando tudo estava começando a dar certo e se encaixar, ele foi injustiçado, foi preso de novo. E ele precisou recomeçar de novo. E interessante que quando tudo estava começando a acontecer de novo, na prisão, quase 17 anos depois, 13 anos a 15 anos depois, a Bíblia fala que quando ele decifra um sonho do copeiro e do padeiro, ele faz assim, ó, lembra de mim. Veja o que o versículo vai dizer. Gênesis 40, versículo 14 e 15 diz assim: quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois eu fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. E se passaram mais 2 anos, porque aquele cara esqueceu dele. Como permanecer firme, mesmo depois de tanta coisa? Como permanecer fiel, mesmo depois de tudo estar dando errado? Aquilo que eu sempre falo, quando a gente já conhece a história de José, que a gente sabe o começo, o meio e o final, é muito bom. É muito fácil. Mas imagina você viver cada processo desse momento de José. E talvez é isso que você está vivenciando, claro, guardadas já as devidas proporções. Talvez você está no meio do processo da sua vida. Talvez você recebeu uma promessa de Deus lá atrás. E você parece que, mas meu Deus, como é que isso vai acontecer? Ou quando isso vai acontecer? Porque parece que no meio do caminho, ou Deus se perdeu, ou aconteceu alguma coisa. Porque não está acontecendo aquilo que foi prometido lá atrás. Quantas vezes você acha que José se questionou? Se passaram 13 anos. Ele tinha 17, já estava com 30. E nada tinha acontecido até então. Talvez você está esperando faz 1 ano, 2, 3. Ele teve que esperar 17. Mas o interessante é que em Gênesis 45, versículo 4 e 5, parece que as coisas começaram a se encaixar. E José começou a perceber o destino profético de Deus começando a acontecer. E ele se torna governador e ele diz para os seus irmãos: eu sou José, seu irmão. Aqueles que vocês venderam ao Egito, agora não se afligem nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Então José está vendo, as coisas parecem que agora começaram a se encaixar. Tudo isso só aconteceu porque Deus queria salvar não só a minha família, mas salvar todo o povo de Deus, salvaguardar toda a promessa de Deus que Deus tinha feito para o seu avô Abraão, para seu bisavô Abraão, né? Seu avô Isaac, seu pai Jacó. José tinha a concepção de que todas as coisas elas cooperam para o bem
daqueles que amam ao Senhor. Então, quando Paulo ele escreve isso, Paulo sabia que tudo, por mais difícil que estivesse acontecendo, iria cooperar para o bem de Deus. Então, não desista de caminhar com o Senhor, mesmo quando as coisas não estão acontecendo como você planejou. E talvez o emprego que você queria deu errado. O sonho que você tinha ali não aconteceu. O concurso que você almejava passar, você não passou. Talvez aquele relacionamento que você achava que seria de Deus para você, não aconteceu e foi destruído. Talvez os seus filhos se afastaram de você. Talvez a sua saúde não está tão bem como você gostaria que ela tivesse. Mas quando as coisas pararem de fazer sentido, persista, persevere, siga em frente, continue tentando. Saiba que Deus, Ele vai te conduzir para um lugar de águas tranquilas. É uma promessa de Deus. Em Salmo 23 Ele diz isso: se eu for o seu pastor, você não vai ter falta de nada. Eu vou te conduzir para um lugar de pastos verdejantes e de águas tranquilas. É por isso que Paulo fala no versículo 14 de Filipenses 3: eu prossigo para o alvo. Ei, eu deixei o passado para trás, eu deixei as coisas que me afligiam, eu deixei os fracassos, os enganos, a falta de perdão, o rancor, mas eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo ele sabia que existia um prêmio e ele fixava os olhos para conquistar, para conseguir esse prêmio. Então, recomece, irmão. Recomece, irmã. Quantas vezes forem necessárias, mas recomece todas as vezes, fazendo a vontade de Deus. Persevere. O autor sagrado Tiago, ele diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que Ele ama. Você tem noção de quão importante é isso para mim e para você? A Bíblia fala que nós somos felizes quando perseveramos na provação. Mas sabe qual é o problema? É que na provação a gente desiste. Porque quando chega uma dificuldade no ministério que você está servindo, você diz: vou sair do ministério. Quando chega uma aprovação em alguma coisa, você diz: eu vou desistir, eu vou abandonar, eu vou parar de ir para a igreja, eu vou parar de fazer isso aqui. Mas a Bíblia fala que feliz é aquele que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, existe uma coroa da vida guardada, reservada para mim e para você. Então nós precisamos avançar e crescer. Então, mesmo que seja necessário recomeçar, não desista. Você não está só nessa jornada. A Bíblia fala que Jesus ele foi, mas ele não nos deixou só. Ele enviou o Espírito Santo para estar comigo, com você, até a consumação dos séculos. José não parou diante das dificuldades. Ele recomeçou sempre que foi necessário, mas com os princípios do céu. Ele não deixou de continuar, mesmo quando as coisas precisavam e traziam medo para ele. Esse processo dele durou cerca de 13 anos, mas no final ele entendeu todo o processo que passou. E eu pergunto a você nessa noite: qual é a sua escolha? O que será preciso ser reativado para você continuar avançando, crescendo e evoluindo? Eu queria chamar o louvor aqui para o altar. Mas Deus ele nos chama hoje nessa noite para tomar uma decisão. Qual é a decisão que você precisa tomar hoje nessa noite? Eu sempre falo que a etimologia da palavra decisão significa cortar fora. Então, o que é que você precisa nessa noite hoje cortar fora para você recomeçar? Quais são as pessoas que você precisa tirar do seu convívio
para que você possa recomeçar, mas recomeçar da maneira correta. Quais são os ambientes que você precisa se afastar para recomeçar? Mas recomeçar na vontade de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos. Que você começasse a orar ao Senhor.